Bom, estou de volta, então. Exercício número 6 do capítulo 4 diz o seguinte: resolva as equações biquadradas. Em que se baseia isso? Vamos embora. Então, aqui pela nossa letra A. Eu tenho x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu y de x ao quadrado, né? Lembrando que x à quarta nada mais é do que x ao quadrado ao quadrado. E como eu chamei meu y de x ao quadrado, então eu vou ficar com y ao quadrado, tá bom? Ou seja, quando eu chamei isso daqui, eu fico como solução aqui, mesma coisa aqui, y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. E aí, já daqui você já sabe partir, por quê? O meu y1 mais o meu y2, ou seja, dá menos 5, né? Dá 5, perdão, né? E lembrando que a soma é menos b sobre a, então se é menos 5, vai ficar 5 sobre 1, 5. E o meu y1 vezes o meu y2, está aqui, ó, 4 dividido por 1 dá 4. Então, quais são os números que dão o produto 4, né? A gente sempre começa no 1, tá bom? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. 3 não divide, 4 eu já vou ter aqui por em cima. Então, fechou. 2 mais 2 dá 4 e 1 mais 4 dá 5. Olha só, que é exatamente o que eu estou procurando. Então, seja, as minhas raízes são meu y1 igual a 1 e o meu y2 igual a 4. Aqui, ó, meu y2 igual a 4. Só que o meu y é igual a x ao quadrado. Então, ou seja, significa o quê? Que o meu x é igual a mais ou menos a raiz de y. Lembrando que se eu estou na quarta potência, eu tenho que encontrar 4 raízes. Não vai acontecer sempre, você já vai ver aqui adiante, mas via de regra, uma potência de 4 ele tem que ter 4 raízes. E mais para frente, lá no final do livro, a gente vai ver que de fato tem, a gente vai até desenhar uma figurinha geométrica com elas. Mas isso aqui fica apenas como spoiler para você. Então, vou ter o quê? Que o meu x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 e o meu x é também igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Aqui vai ficar mais ou menos 1 e aqui vai ficar mais ou menos 2. Então, o meu conjunto de solução ficaria sendo menos 2, menos 1, 1 e 2. Isso aqui em ordem crescente. Vamos então para a nossa letra B. A mesma coisa, eu já vou fazer logo de cara. Então, já vou chamar o meu y de x ao quadrado. Então, eu vou ficar já com menos y2 mais 8y menos 15 igual a zero. Já fazendo a substituição. Então, ou seja, o meu y1 mais o meu y2 ficaria como menos 8. Você confere aqui comigo. Isso mesmo, ficaria como menos 8. E o meu y1 vezes o meu y2, né, ficaria como mais 15. Tudo bem? Que ficaria C sobre A, né? Ou seja, fica menos 15 sobre menos 1 igual a 15. E aqui fica, opa, perdão, né? É menos B, ou seja, menos 8 dividido por menos 1 dá 8, tá bom? Erro meu, então aqui, ó, é 8. Já está corrigido. Ou seja, a minha soma dá 8 e o meu produto dá 15. De que maneira nós podemos fazer? Descobrir os produtos que dão 15. Normalmente começo por aqui. É que 1 vezes 15, ou seja, você sempre pode partir do 1, porque o 1 multiplica e divide qualquer número, né? 2 não divide 15, né? Porque 2 vezes 8, 16, e 2 vezes 7, 14. 3 divide, que é 3 vezes 5, 15. 4 não divide 15, né? 4 vezes 4, 16, já passou, e 4 vezes 3, 12. Então não serve. 5, que a gente já botou aqui, então a gente já voltou a entrar no loop. Então, se você quiser fazer 6, não vai dar certo, né? Então, a gente, como já voltou aqui no 5, já não faz sentido. Eu procuro o número, ou seja, dá mais 15, né? E mais 8, então, ou seja, a soma, né? Então, seja, 1 mais 15 dá 16,
e 3 mais 5 dá 8. Então, é realmente essas raízes aqui que eu procuro. Então, o meu y1 é igual a 3 e o meu y2 ele é igual a 5. Como eu chamei o meu y de x ao quadrado e, na verdade, eu procuro o x ao quadrado, isso significa, então, que o meu x ele é igual a mais ou menos a raiz de 3 e o meu x também é igual a mais ou menos a raiz de 5. Então, colocando aqui na nossa solução, ficaria menos a raiz de 5, menos a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 5. Tudo bem? E, por último, a nossa letra C, né? Eu também já vou colocar aqui direto, que ficaria y ao quadrado menos 6y menos 27 igual a 0, né? E, ou seja, eu também procuro o meu y1 mais o meu y2, ou seja, menos b dividido por a, então vai ficar 6. E o meu y1 vezes o meu y2, que dá menos 27. Aqui, menos 27. Então, ou seja, eu procuro dois números que multiplicado de 27, eu já começo sempre pelo 1, né? 1 vezes 27, 27. 2 não divide 27, né? Não é um número par. 3 divide 27, 3 vezes 9, 27. 3 vezes 9, né? Mesmo porque 27 é um produto de 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo. 4 não divide 27, né? 6 vezes 4, 24, né? Ficou menos, então 4 vezes 7, 28, não divide. 5 também não, né? 5 vezes 7, 35, e 5 vezes 6, 30, e 5 vezes 5, 25. Então, 5 não divide, mesmo porque os números que são múltiplos de 5 ou terminam com 0 ou terminam com 5. 6 também não, né? 6 vezes 4, 24, e 6 vezes 5, 30, né? Nenhum deles dois dá. 7 também não, né? 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35, também não. 8, né? Seria 8 vezes 4, 32, e 3 vezes 8, 24, também não dá. E 9, a gente voltou para o início, que é justamente onde estava aqui o 3, né? Ficaríamos com 9 vezes 3. É um número negativo, então, ou seja, eu procuro um dos dois tem que ser negativo, então olha só, repare que a diferença entre eles então vai ser 6. Diferença por quê? Porque como está negativo aqui, eu sei que eles estão se subtraindo. E 1 menos 27 dá menos 26, ou menos 1 vezes 27, não importa, a diferença entre eles é de 26. E faz mais sentido eu ficar com 9 menos 3, né? E dá 6, né? Ou seja, eu teria que ficar com 9 menos 3 e não 3 menos 9, porque 3 menos 9 dá menos 6 e, na verdade, eu procuro mais 6. Então, o meu y1 ele é igual a 9 e o meu y2 ele é igual a menos 3. Então, está aqui as nossas duas raízes. Lembrando, é claro, que o que a gente parte do princípio, que é justamente esse daqui, né? O meu y ele é igual ao meu x ao quadrado e eu quero descobrir o valor de x. Então, ou seja, o meu x ficaria mais ou menos a raiz quadrada de 9, ficaria mais ou menos 3. E é claro que não existe x que pertence aos reais, tal que fique mais ou menos a raiz de menos 3. Esse x aqui, na verdade, ele pertence aos números complexos, uma aula que a gente ainda vai abordar mais para frente. Então, para nossas equações biquadradas reais, isso aqui não é solução. A minha solução seria, então, menos 3 e 3, tá bom? Mas é claro que se você estiver procurando, né, uma solução completa, nada te impede, né, de colocar aqui, né, raiz de 3 i, né, menos a raiz de 3i também, menos 3 e 3. Tá bom? Isso aqui também seria uma solução para você, mas não é o caso por enquanto. Tá bom? Final de aula. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.